Sobre este assunto, do pedido de recuperação judicial do Grupo Americanas, a gente conversa agora com o sócio fundador do escritório AB Advogados e mestre em Direito Difusos e Coletivos pela PUC São Paulo, Ricardo da Rocha. Professor, boa noite e seja bem-vindo ao Fast News. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Agradeço. Obrigada, gente. Bom, doutor, primeiro explica, por gentileza, para a gente, o que é este pedido de recuperação judicial? Bom, a recuperação judicial é um instituto, né, previsto na Lei 11.101, um microsistema normativo específico. Trata-se do instituto, uma prerrogativa utilizada, que vem sendo utilizada aí desde, pelo menos, 2005, né, através, em diversos... por diversas espécies aí de empresas, né? Vocês citaram aí recentemente aí na reportagem algumas empresas e categorias, por exemplo, a Odebrecht, a Oi. Ele, na verdade, visa logicamente que ele é utilizado para empresas que sejam viáveis ainda do ponto de vista econômico. É um instituto que busca a função social da empresa. Então, a empresa que tem alguma viabilidade econômica, que possa reestruturar as suas dívidas, reestruturar a sua atividade econômica, ela vai ter um prazo para apresentar um plano de recuperação, de reestruturação da sua atividade, e isso é um instrumento, diferentemente do que existia antes, né, na lei, no decreto, na lei de falências anterior, é um instrumento que busca conciliar, na verdade, diferentes interesses. Aqui não se busca só o interesse do devedor, o interesse do credor, dos credores envolvidos. Aqui tem um aspecto também social, de uma função social da atividade aí da empresa, buscando considerar interesse também dos trabalhadores, de consumidores, de uma questão social aí envolvendo a coletividade, inclusive fornecedores, né? Tem um aspecto importante, e com esse pedido se busca aí também, né, uma viabilidade para que a empresa possa efetivamente se recuperar, né? Então, há diferentes formas aí de se buscar logicamente que ainda não foi hoje que se ingressou com esse pedido, no caso das Americanas. Então, não se apresenta, ainda há um prazo, né, um prazo legal, inclusive concedido aí também, já expressamente previsto em lei, para apresentação do plano, esse plano aí, dos credores, plano de reestruturação. Mas, então, a gente não sabe ainda exatamente o que vai constar desse plano, já se especula algumas possibilidades, mas existe possibilidades de venda de ativos, talvez uma conversão aí de dívida em capitalização, em ações. Então, são alguns formatos que podem se estuda aí, possivelmente já se aventou nas negociações entre credores, que exista alguma forma aí também de capitalização por parte dos acionistas aí principais, que tragam alguns recursos dentro dessa intensa negociação que vem sendo travada com os credores. Então, há vários aspectos aí, mas essa recuperação é a ideia de se viabilizar a empresa, se conseguir suspender as ações, as constrições, as penhoras, e esse é um efeito do deferimento da recuperação, conseguir suspender as ações em cursos, as execuções já existentes de credores que pudessem comprometer o patrimônio da companhia. Então, esse é um aspecto importante, né, o chamado stay period. Por 180 dias, essas ações judiciais em curso, já ações líquidas, né, com valores aí, com riscos de comprometimento do patrimônio, elas são suspensas aí por efeito da ação judicial, essa ação de recuperação judicial, que foi antecedida por uma ação cautelar
antecedente que já estava gerando esse efeito de suspensão. O senhor mencionou os credores, os acionistas, e eles, hein? Como é que ficam diante disso? Bom, em relação aos investidores, já existe, eu já tomei conhecimento, bom, existe também um movimento, inclusive, em relação a esse perfil, que são muitos afetados em relação ao impacto que isso vem gerando no mercado, né? Os pequenos investidores, já existe, inclusive, o reconhecimento de uma ação civil pública ajuizada no Rio de Janeiro, por uma associação chamada IBRAF, em que ela tenta equiparar por conta de, alegando defesa de interesses individuais homogêneos ou interesses difusos também, equiparando esses investidores a consumidores. Isso é uma ação muito recente, ela foi ajuizada recentemente, na última sexta-feira, 13 de janeiro, então ela ainda não, bem recente, existe essa tentativa até de pedir ressarcimento de danos individuais sofridos por esses investidores que teriam a serem apurados numa liquidação, e se não puder, se de alguma forma houver alguma inviabilidade de apuração desses danos individuais, que certamente vai gerar uma discussão ampla, ela também inclui a possibilidade de uma discussão de danos morais coletivos a serem apurados aí nessa demanda. Mas isso nós já sabemos também, já existem discussões para ajuizamento de ações, por exemplo, nos Estados Unidos, por conta desses possíveis danos gerados por informações omitidas ou informações que foram inadequadas em relação a essas inexatidões, por declarações, pela questão das inconsistências contábeis, que isso vai gerar muita discussão ainda, isso que foi noticiado como fato relevante, e agora está sendo intensamente debatido, ainda vai ser apurado, a questão de responsabilidades, inclusive o juiz da recuperação judicial já fez uma ressalva, porque isso foi, por alguns bancos, também foi invocado essa situação até como uma possível questão do próprio processamento da recuperação, mas o juiz separou essa situação, se existem falhas, se existem situações aí de inconsistências contábeis, isso não deveria prejudicar a questão do processamento da recuperação judicial, porque ele envolve a tentativa de recuperar a empresa, se ela é viável, e se existem pessoas que se envolveram nessas fraudes de alguma forma, que isso também deverá ser apurado em procedimento próprio, para que se investiguem essas responsabilidades dos agentes envolvidos nesse tipo de prática. Então, se essas práticas ocorreram, se houve alguma espécie de fraude, se houve inconsistência, se houve omissão, se houve dolo, se houve esse tipo de situação, que se apurem também essas práticas, sejam de quem deveria ter fiscalizado, seja de quem incorreu nisso de forma dolosa, então que se apure e se investigue. Mas nessas ações de possível indenização em favor de investidores, isso vai ser discutido amplamente, para possível reparação de danos por conta da própria forma, e se houve omissão de informações, se violou deveres relevantes quanto a informações ao mercado, que não foram divulgadas e deveriam ter sido, se houve indução a erro e com práticas ilícitas, isso é passível de responsabilização, com violação de preceitos, de boa-fé. Isso são práticas que cabem, em tese, aí uma ação de ressarcimento por violações aí. Nesse caso do IBRAC, ele está invocando disposições também do Código Civil, mas para o caso de investidores,
também vai se invocar disposições aí da lei societária. Então, vão ser diferentes microsistemas normativos e fundamentos legais que poderão ser avaliados aí, né, a partir do momento que todos esses elementos forem mais devidamente apurados aí dessas inconsistências. Logicamente que vão surgir pareceres técnicos aí, laudos, para que se apure devidamente essas questões, porque isso também é bastante, é muito preliminar também, mas já vão começar a surgir elementos e a própria recuperação judicial vai trazer isso, né, porque a partir do momento do seu processamento agora, vão chegar relatórios, vai ter um administrador judicial nomeado nesse processo, possivelmente é possível que seja nomeado também um comitê de credores que vai acompanhar pode ser nomeado, não necessariamente será, mas ele pode também fiscalizar o trabalho do administrador. Então, podem surgir muitos elementos relevantes a embasar essas ações. Emanuel. Kalina, é interessante a gente entender o seguinte: esses últimos dias, os últimos acontecimentos, muitos acionistas minoritários têm me procurado e eu tenho dito para eles a mesma coisa que eu vou dizer aqui. O que acontece com as Americanas é muito claro. Não é tão relevante para o direito dos acionistas minoritários recuperarem as suas perdas se houve ou não houve fraude contábil. O que interessa para a situação do acionista minoritário é que ele tem sim o direito de recuperar a perda do valor das ações com o derretimento que elas aconteceram, porque isso decorreu do fato de a companhia ter frustrado as expectativas legítimas do mercado de capitais. Como? O enquadramento contábil não segue uma lei definida. Isso significa que se poderia tentar alegar que as Americanas não teriam descumprido nenhuma norma ao lançarem as operações do risco sacado, que é uma espécie de operação bancária feita no sentido de garantir os fornecedores, onde as Americanas falam com o banco, você vai ter que antecipar o dinheiro que eu ia pagar para os fornecedores e eu vou assumir toda essa responsabilidade e vai tirar os fornecedores aqui da responsabilidade. Isso chama risco sacado. E aí o que acontece? As Americanas não lançaram o risco sacado na conta de despesas financeiras, ou seja, devendo banco, devendo instituições financeiras, mas lançaram a conta de fornecedores. Embora nenhuma lei diga expressamente que tinha que ser feito na coluna de despesas financeiras, essa é a regra e a prática do mercado, de tal maneira que a própria CVM emitiu uma orientação em 2016, falando especificamente do risco sacado, que ela também denomina de forfeit, né, em inglês, informando que o enquadramento jurídico não é o correto. Para o mercado, o enquadramento tem que ser econômico, então tem que ser lançado a conta de despesa financeira. E o volume é tão alto, mas tão elevado, que qualquer profissional que entenda uma patavina de governança corporativa sabe que nos relatórios das lojas Americanas, eles poderiam até ter feito o enquadramento como fizeram, mas teriam que ter colocado uma nota explicativa dizendo que aquele valor era devido a questões de risco sacado, para que as pessoas, ao analisarem os relatórios, para que os agentes de investimento, ao fazerem as recomendações, as corretoras, pudessem informar os clientes a verdadeira situação das Americanas. Mas quando não se faz isso, as Americanas apresentavam um lucro mais alto do que tinham, uma alavancagem mais baixa do que tinha, puderam emitir mais debêntures do que podiam e aparentavam para o mercado valer mais do que valiam. Então, as Americanas, ao fazerem isso, independentemente da licitude ou ilicitude, enganaram você, acionista minoritário, e é teu direito, na justiça, obter essa reparação. Bom, é isso. Eu encerro agora, doutor Ricardo da Rocha, a nossa entrevista. Obrigada, viu? Boa noite para o senhor. Obrigado. Boa noite. Até logo.